Então o mapeamento não se resume só a saber o que cai na prova. Saber o que cai na prova já te adianta muito? Já, adianta bastante. Mas não é tudo, assim. Então você precisa ter em mente que todos os vestibulindos que estão chegando por aqui. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, espero que todo mundo esteja muito bem. Bom dia, galera do YouTube, bom dia, galera do Instagram, bom dia, galera do Facebook, bom dia, galera de todas as redes, todo mundo que tá chegando aqui para mais uma das nossas lives do aquecimento do Intensivão ETEC. E se você chegou por aqui hoje, se você não sabe o que tá acontecendo, simplesmente viu uma live começando e pensou, vou participar, né? Afinal de contas, todo mundo participando de várias lives agora na quarentena. Então, se esse é o seu caso, esse aqui é o nosso aquecimento do Intensivão ETEC. O Intensivão ETEC é um evento que vai acontecer no dia 8 de setembro até o dia 12 de setembro. E a gente tá fazendo um aquecimento justamente para que você chegue ainda com mais preparo no nosso Intensivão ETEC, tá bom? Então, você que vai participar do Intensivão ETEC, esteja por aqui no aquecimento para você já aprender algumas técnicas, já aprender a se preparar melhor e chegar no Intensivão com ainda mais preparo para aproveitar melhor também todo o conteúdo do Intensivão. Então, todo mundo que tá participando do aquecimento automaticamente vai chegar ainda mais preparado no Intensivão. E se você não se inscreveu no Intensivão e tá pensando, mas como assim, produção? Além das lives tem Intensivão? Calma, tá? Você pode clicar no link que tem na bio aqui do meu Instagram, ou no link da descrição que tem aqui no YouTube, ou no Facebook, pra você conseguir se inscrever no Intensivão, que é gratuito, beleza? E pra quem tá chegando por aqui também agora e não sabe quem eu sou, porque às vezes acontece de chegar alguém novo, começou a me seguir hoje, levanta a mão aí se você é calouro, vai, se você chegou por aqui agora. Então, quem chegou novo sempre fica, meu Deus, mas o que está acontecendo? Como assim? O que é tudo isso? Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital com foco no vestibulinho ETEC e aqui na internet eu trago pra você conteúdos, seja no YouTube, seja no Instagram, no Facebook, no meu blog também, conteúdos gratuitos pra ajudar você a conquistar a tua aprovação na ETEC e também tem os conteúdos pagos, plural, né, minha filha? No caso, a ETEC Power, que é a nossa plataforma de estudos, e o Workout ETEC também, que é o nosso clube de resolução de questões, tá bom? E é o seguinte, gente, hoje eu vou falar sobre mapeamento. Esse é aquele momento que alguns coraçõezinhos ficam acelerados. Por quê? Porque sempre que eu falo de mapeamento, sempre tem alguém novo aqui que não sabe fazer mapeamento, que não sabe nem o que é mapeamento, e eu falo de mapeamento, é como se uma luz acendesse, assim, né? Então, seguinte, olha só, durante o intensivão eu vou aprofundar um pouco mais no mapeamento, tá? Mas aqui a gente vai ter uma introdução do mapeamento. Primeira coisa, já anota aí no topinho do seu caderno, mapeamento, que esse é o nosso assunto de hoje. E o primeiro ponto é, o que é o mapeamento? Quem é novato não sabe o que é mapeamento, e tá tudo bem não saber. Ninguém nasce sabendo o que é mapeamento, gente. Antes de desenvolver o mapeamento pra ETEC, eu também não sabia o que era mapeamento, né? Tanto que eu que desenvolvi essa técnica voltada pro vestibulinho. E é o seguinte, mapeamento é uma forma de você conseguir identificar com base em provas anteriores da ETEC qual é o perfil dessa prova e quais são os padrões que existem nessa prova, tá? Por quê? Porque toda prova, gente, ela tem alguns padrões de exigência, alguns padrões de abordagem. Então, ainda que você pegue duas provas que cobram exatamente os mesmos conteúdos, acredite, elas não vão ser iguais. Se você pegar, por exemplo, o Enem e a FUVEST, gente, tem assuntos que o Enem e a FUVEST cobram os mesmos assuntos, só que elas cobram de formas completamente diferentes. Assim como a ETEC também cobra, às vezes, assuntos que caem no Enem, mas cobra de um jeito completamente diferente. E o mapeamento, então, é uma estratégia de estudos que você vai utilizar para que você consiga ver como que a prova te cobra esse assunto, e assim, na hora de você estudar, você direciona o teu estudo para o perfil que a prova te pede, tá? Então, isso é o mapeamento, basicamente. Você vai analisar edições anteriores do vestibulinho, não é analisar assim, eu achei legal essa questão. Não, tem toda uma estrutura de análise, né? Eu vou ensinar isso com mais detalhes no intensivão, porque não tem como eu ensinar isso aqui em 30 minutos de live e com pessoas chegando no meio, enfim, se perdendo. Não tem como fazer isso aqui. Mas durante o intensivão tem um momento específico em que eu vou ensinar detalhadamente a fazer o mapeamento, um tutorial mesmo ali, sabe? Desvendando pra você os mistérios do mapeamento, que não é tão misterioso assim, tá? Ele só exige uma dedicação pra você fazer, né? Não vou te dizer aqui que fazer mapeamento é a coisa mais fácil do mundo, porque não é. Não é à toa que o meu primeiro mapeamento eu fiz há aproximadamente 8 anos e eu atualizo frequentemente esse mapeamento, eu sempre refaço, vejo algumas coisinhas ali, pequenos detalhes que pra mim são importantes, afinal de contas eu sou a pessoa que traz conhecimento sobre isso, né? Então é uma coisinha que é um pouquinho trabalhosa, mas que é essencial nos seus estudos, tá? Pra que você consiga ter um estudo direcionado pra ETEC, né? E o que não é o mapeamento, gente? Olha só, tem muita gente que tem a checklist ETEC e pensa, não vou fazer mapeamento porque tenho a checklist. Eita, que engano, né? Porque são coisas completamente diferentes. A checklist, eu costumo dizer que ela é a pontinha do iceberg do mapeamento, né? Quem já viu aí uma ilustração de um iceberg, uma foto de um iceberg, sabe que você vê a ponta do iceberg, mas pra baixo tem, assim, todo o iceberg, toda a estrutura dele. E a checklist traz pra você
ser os principais tópicos ali que você precisa estudar. Então, ela é baseada no mapeamento porque o mapeamento permite que você veja também quais são os assuntos que a ETEC realmente cobra. Porque não, ela não cobra todos os assuntos que você estudou do sexto ou nono ano. Nem teria como fazer isso numa prova de 50 questões, tá? Então, por esse motivo, né, a checklist não é o mapeamento, sabe? O mapeamento tem outros detalhes, outras características referentes ao perfil da prova que estão no mapeamento, que você percebe quando você faz o mapeamento e que direcionam o seu estudo. Então, a checklist, ela te mostra ali quais são os assuntos que você precisa estudar, o que já te salva muito, porque aí você não precisa fazer uma das etapas mais trabalhosas e mais chatas do mapeamento, que é você fazer ali o 80-20 para conseguir encontrar os conteúdos, né? Mas o mapeamento tem outros pontos também, por exemplo, a abordagem da prova, o perfil ideológico da prova, como são os enunciados, a questão das pegadinhas, enfim, mais uma série de características, tá? São mais de 10 pontos importantes no mapeamento. Tem 10 principais e tem mais alguns também que são muito importantes para que você consiga ter um bom mapeamento do vestibulinho ETEC. Então, o mapeamento não se resume só a saber o que cai na prova. Saber o que cai na prova já te adianta muito? Já, adianta bastante. Mas não é tudo, assim. Então, você precisa ter em mente que o mapeamento vai além da checklist, tá bom? Inclusive, quem tem a checklist e aí depois fez o mapeamento sabe disso, né? Sabe que na checklist você já consegue, assim, uma solução da lavoura para não ficar estudando um monte de coisa que não é importante para ETEC. E o mapeamento te mostra como estudar essas coisas, em que você precisa focar nessas coisas todas, para que aí sim você tenha um aprendizado, assim, de verdade, sabe? Então, é uma técnica de estudos, uma estratégia estruturadinha mesmo que você vai fazer ali, analisando as edições anteriores do vestibulinho, para que você realmente consiga ter ali o perfil da prova, ter o padrão da prova, tá? Outra coisa também, tem muita gente que acha que o mapeamento é você resolver as questões anteriores, e não é. São coisas diferentes, tá? O mapeamento é você analisar as questões anteriores. O mapeamento também não é um resumo, não é um mapa mental, não é nada disso, gente. É uma estratégia de estudos de verdade ali, que você faz antes dos teus estudos, para que você consiga desvendar o que você precisa identificar quando você for estudar cada um dos tópicos. Então, um exemplo, às vezes a pessoa vai estudar a cinemática e aí ela estuda a cinemática que o Enem cobra. Só que assim, apesar de ser cinemática do mesmo jeito, a ETEC cobra algumas características da cinemática que o Enem não cobra. E o Enem cobra algumas que a ETEC não cobra. Daí a pessoa que estuda ali com conteúdo feito pro Enem, o que acontece é que muitas vezes, se ela não tiver feito mapeamento, ela vai pegar pontos que não são relevantes para a ETEC e vai deixar de pegar pontos que são relevantes para a ETEC, entende? Por isso que o mapeamento é tão importante, tá? E assim, né, por que eu falo que o mapeamento é a base para a tua aprovação na ETEC? E por que tantas pessoas hoje em dia já sabem disso e se dedicam a fazer o mapeamento? Então, quem me acompanha há algum tempo, assim, há mais tempo, se dedica a fazer o mapeamento, não se joga logo de cara nos estudos sem saber o que focar em cada matéria, porque sabe que isso pode dar errado, né? E olha só, o mapeamento vai nortear os seus estudos, entende? Então, eu sempre dou o exemplo da cinemática, porque é física, e física é aquela matéria em que as pessoas normalmente têm mais dificuldade, né? Mas, assim, com outras matérias também. Se você pega, por exemplo, Brasil Império, o Enem te cobra Brasil Império de um jeito, a FUVEST de outro jeito, a FATEC de outro jeito, mesmo a FATEC sendo ali prima da ETEC, a ETEC cobra de outro jeito. Daí, se você pega, por exemplo, a Unicamp cobra de outro jeito, a Unesp de um outro jeito completamente diferente. Então, cada prova vai te cobrar o conteúdo de um jeito, e aí o mapeamento vai nortear você pra você ver qual ponto desse assunto aqui eu preciso pegar pra ETEC. Qual ponto eu posso descartar, eu posso ignorar aqui, sabe? Então, o mapeamento permite que você faça isso, né? Então, é como se ele fosse um mapa ali que vai te dar aquelas coordenadas que você precisa, sabe? De como estudar e o que estudar dentro de cada tópico, né? Tanto que na checklist, pra facilitar mesmo, eu até coloquei alguns subtópicos, assim, nos tópicos mais extensos, mas ainda assim você precisa fazer um mapeamento, porque dentro daqueles subtópicos tem conceitos que você precisa aprender pra ETEC e tem conceitos que a ETEC não te cobra. Então, você poderia descartar aquele conceito pra ETEC. Aí, se você fosse estudar, por exemplo, pro Enem, você teria que focar naqueles conceitos. Pra ETEC, você foca em outros conceitos. Tem fórmulas que a FUVEST te cobra, que a ETEC não te cobra. Então, basicamente, é como se fosse um mapinha ali te dando as coordenadas do que você tem que fazer, sabe? E aí, com o mapeamento, então, você consegue estudar com foco total mesmo no perfil daquela prova e você evita de cometer aquele deslize, né? Aquele erro que muitas pessoas cometem, que é você estudar super aquele assunto, achar que você domina total aquele assunto. Aí chega a ETEC te cobra uma coisinha simples daquele assunto e aquela coisinha simples você não sabe. Porque você pegou uma aula que foi feita, sei lá, pra Unesp, que te cobra alguns detalhes diferentes em relação a alguns assuntos e não pegou um ponto que era importante especialmente pra ETEC. E aí, obviamente, numa aula de Unesp não ia ser falado, né? Então, o mapeamento permite que você tenha foco real ali no perfil do vestibulinho ETEC. É aquilo que eu sempre falo, você consegue um direcionamento no seu estudo. Tanto que quem é nosso aluno da ETEC Power não precisa fazer mapeamento, porque as aulas já são direcionadas
direcionadas. Agora, quem precisa estudar com aulas que não são direcionadas, tem que fazer um mapeamento justamente para conseguir encontrar esses pontos que são tão específicos do vestibulinho ETEC na hora de você estudar um assunto. Bom? Outro ponto positivo também, né? Outra vantagem, assim, e outro motivo para você fazer o mapeamento. Você economiza, assim, um tempão nos seus estudos, mas é um tempão mesmo, não é um tempinho. E tem gente que vai discordar e vai dizer, eu duvido, porque eu vou ter que gastar tempo fazendo mapeamento. Você vai gastar um tempinho fazendo o seu mapeamento. Mas o que vai acontecer? Quando você gasta um tempinho fazendo o seu mapeamento, alguns dias ali mapeando, e depois você vai estudar os assuntos, você evita de ter que voltar naquele assunto várias vezes, você evita ter que ficar vendo uma aula ali de 1 hora, sendo que na verdade você poderia ver uma aula de 15 minutos sobre aquele mesmo tópico, entende? Então você evita desperdiçar tempo durante os seus estudos, né? Inclusive muita gente quando estuda com conteúdo que não é direcionado e a pessoa não fez mapeamento, a pessoa pode gastar várias horas vendo várias aulas diferentes, tentando aprender um tópico que poderia ser simples, mas para aquela pessoa parece difícil porque ela tá pegando um conteúdo com uma linguagem diferente da que a ETEC cobra, com uma abordagem diferente da que a ETEC cobra, enfim, um conteúdo que é muito mais denso e que ela não precisaria daquele conteúdo naquele momento. E isso gera muito mais estresse e desgaste do que você imagina, sabe? A gente sempre pensa assim, é melhor aprender com um conteúdo mais denso, mais difícil, mais trabalhoso, do que com um feito pra minha prova. Mentira, porque você tá desgastando o seu cérebro. E é isso, cada prova é feita para um público diferente, de certa forma, e que tem, digamos, uma maturidade diferente em relação ao aprendizado, tá? E quando você faz o mapeamento, você consegue estudar os assuntos de um jeito que condiz com aquela prova. E pra quem tá falando aqui, é tipo mapa mental, né? Não tem nada a ver com mapa mental, gente, não confundam. Mapa mental é uma coisa que você faz lá depois do teu estudo para você colocar algumas características do conteúdo. O mapeamento é uma etapa antes, é um processo que qualquer pessoa que queira ter um bom desempenho na ETEC e que não tenha um conteúdo mapeado, ou seja, que não tenha um conteúdo feito sob medida para o vestibulinho ETEC, precisa fazer. É uma coisa completamente diferente de mapa mental. Presta atenção aqui que eu já falei isso, tá? Não é mapa mental, não é resumo, não é você pegar a prova e ficar resolvendo a prova inteira, tá bom? É uma análise mesmo que você faz antes dos seus estudos para que você consiga ter um direcionamento. Então não é uma ferramenta que você vai usar ali na hora que você vai estudar. Você vai fazer antes do teu estudo e aí com base em toda aquela planilha ou aquela ficha, o que você montar ali com as características do teu mapeamento, aí sim, quando você for estudar, você vai ver em quais pontos você precisa focar de cada um daqueles tópicos, entende? Mas essa questão de planilha e de como você vai organizar o mapeamento, enfim, é uma coisa que eu vou explicar no intensivão, porque é uma coisa um pouco mais pra frente, beleza? Outro ponto importante aqui, esse eu quase esqueci de falar, que acontece quando você faz o mapeamento é que você elimina, digamos que a gordura dos seus estudos. Como assim? Ele elimina a gordura? Que história é essa, né? É uma dieta? Não, o mapeamento, ele vai fazer com que você não fique consumindo um monte de informações que não são úteis. Por quê? Porque o teu cérebro tem várias informações que ele recebe ao longo do dia inteiro. Então, estar aqui na live é informação, assistir a um vídeo depois é uma informação, ver um clipe, sei lá, da Carol Biazin é uma informação, ouvir uma música é uma informação, comer um brigadeiro tudo é informação, gente. Eu estudo também informação, né? E quando você leva muita informação, seu cérebro fica meio assim, tá, mas qual que é importante? E aí ele pode descartar, às vezes, a importante e pegar a inútil, né? Então, quando você faz um mapeamento, você elimina essas distrações aí, essas coisas que não são tão importantes pro teu estudo. Elimina alguns assuntos também que não são importantes. Elimina subtópicos que não são importantes. E torna os seus estudos muito mais simples e muito mais eficientes, sabe? Então, você consegue ter um estudo que você vai aproveitar melhor quando você faz um mapeamento do que quando você não faz. Porque quando você não faz o mapeamento, você acaba consumindo várias informações diferentes. Às vezes comete aquele erro de você ver várias aulas diferentes, feitas para várias provas diferentes e acabar ficando com um excesso de informação que não vai te ajudar. Inclusive, uma vez uma menina comentou, assim, num vídeo meu, né? E eu acho muito engraçado, gente, porque eu me dedico a 7, 8 anos a entender perfis de aprendizado, a desenvolver estratégias de estudos. Eu realmente me dedico a estudar isso. Fiz formações internacionais nisso. E a menina veio me dizer assim: Lilian, eu acho que você está errada. Porque quanto mais videoaulas eu vejo pra provas diferentes, melhor vai ser meu aprendizado. Não, gente. Se fosse assim, a pessoa que fica 14 horas por dia estudando ia ser aprovada. E eu sou a prova viva de que isso não acontece, tá? Então, não é a quantidade de coisas que você vê, não é a quantidade de aulas que você assiste, não é a quantidade, sei lá, de linhas do teu resumo que vão levar ao teu aprendizado. A qualidade do teu estudo que vai levar ao teu aprendizado, que vai te levar à aprovação. E o mapeamento interfere diretamente na qualidade do teu estudo. Então sai dessa bolha de que você precisa ver 30 videoaulas diferentes para entender aquele assunto. Se você precisa disso, é porque você não tá vendo nenhuma direcionada para o que você precisa fazer. Então você precisa alinhar o teu estudo à prova que você quer fazer. E não querer estudar aleatoriamente. Inclusive é por isso que tem tanta gente que passa anos e anos estudando pro vestibulinho. Conheço pessoas que prestaram vestibulinho 5, 6 vezes e não consegue passar. E aí
depois que tem um conteúdo direcionado, ou depois que faz o mapeamento e começa a direcionar o conteúdo, vai lá e como num passo de mágicas passa, né? E as pessoas falam, meu Deus, o que aconteceu? Que a pessoa ficou 5 anos tentando e aí agora ela conseguiu. Foi simplesmente isso, uma chavinha que virou. Inclusive uma aluna nossa aconteceu isso, uma aluna nossa da ETEC Power, a Vanessa. Tem entrevista com a Vanessa, inclusive, no canal. Foi uma entrevista muito massa, contando a experiência dela como etequiana, enfim, é bem legal, bem inspiradora pra quem quer entrar na ETEC, principalmente pra quem quer fazer curso técnico ou alguma modalidade com curso técnico junto, tá? E a Vanessa tinha prestado o vestibulinho antes e ficou numa classificação muito, muito, muito ruim. E assim, ela não sabia o que fazer, tava há anos longe da escola já. Daí a Vanessa entrou na ETEC Power. E na ETEC Power o que a gente tem? O conteúdo direcionado. E ela estudou o conteúdo direcionado, estruturadinho nos estudos dela, na rotina. A rotina dela com pouquíssimo tempo disponível, porque ela trabalha, então ela tinha que estudar na hora do almoço do trabalho dela. Pegava, 30 minutos e era o tempo que ela tinha muitas vezes, ou então quando ela chegava em casa cansada do trabalho. E ela conseguiu ser aprovada pro curso de nutrição e dietética. Se eu não me engano, eu acho que foi em 13º lugar, alguma coisa assim, uma classificação muito boa, assim, sabe? Entre os 15 primeiros colocados. Então pensa, de uma pessoa que nem tinha ficado nem perto, assim, de ser convocada, pra no vestibulinho seguinte ela conseguiu ser aprovada, sabe? E não foi só a Vanessa que aconteceu isso, né? Várias pessoas que já tinham tentado o vestibulinho antes, depois que tiveram ali um conteúdo já mapeado pra elas, depois que elas usaram o mapeamento a favor delas, seja já tendo o conteúdo direcionado ou seja fazendo o mapeamento, elas conseguiram ter a aprovação. Isso acontece magicamente porque simplesmente você consegue ter um conteúdo que ele condiz com o que vai ser cobrado pra você, entende? Então quando você tem um conteúdo que condiz com o que vai ser cobrado pra você, você consegue ter um resultado muito melhor porque você não precisa gastar o seu tempo ali com conteúdos que são inúteis, com conteúdos que são aleatórios, ou seja, com conteúdos que não agregam de certa forma, tá? Então, sim, dá pra você usar o mapeamento nos seus estudos, mesmo que você não tenha passado antes no vestibulinho, que eu sei que é uma dificuldade de muita gente, né? Não passei antes, acho que nunca mais vou passar. É a síndrome de Gabriela. Nasci assim e vou morrer assim. E não é. O fato de você não ter passado uma vez não te impede de passar na próxima vez, tá? Pelo contrário. Use a experiência anterior pra você melhorar e faça o mapeamento. E mesmo quem é do fundamental também consegue, gente, fazer mapeamento e consegue ter um resultado melhor no vestibulinho usando o mapeamento a seu favor. Tem vários exemplos de alunos meus também. Quem quiser, tem entrevistas também com alguns alunos que estão no ensino médio na ETEC. Algumas entrevistas no canal do YouTube. Eu ia dizer aqui no YouTube, mas pra quem tá no Instagram é lá no YouTube, no caso. Então, enfim, o mapeamento funciona pra qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer grau de escolaridade, simplesmente porque ele não é um achismo, não é uma coisa que eu inventei, assim, sabe? É todo baseado em processos de aprendizagem, todo baseado em como o nosso cérebro funciona, que é uma coisa que, infelizmente, pouquíssimas pessoas se dedicam a entender. Então, ele funciona porque ele foi feito pra funcionar. Foi feito sob medida pra isso, de certa forma, sabe? Então, mapeamento funciona. Lívia, mas eu não sei como fazer mapeamento. Você falou que é importante esse negócio, mas como que eu vou fazer se eu não sei como fazer? Eu acho que eu nem vou fazer o mapeamento, porque eu não sei como é que faz. Tua cabeça lá surgindo vários questionamentos de não, mas eu não sei fazer, mas eu estudo em escola pública, isso e aquilo outro, e calma, porque como eu já falei pra você, eu vou te ensinar mapeamento no intensivão. Então, se você colocar o mapeamento nos seus estudos, você vai ter resultado nos seus estudos, tá? E aí, no intensivão, eu vou ensinar pra você detalhadamente como fazer o mapeamento. Como eu te falei no começo da live, não tem como eu falar isso aqui nesta live especificamente, porque cada pessoa vai chegando num horário, enfim. E no intensivão é uma coisa mais organizada, digamos assim. Então tem um momento específico pra você aprender a fazer o mapeamento, pra você pegar as etapas do mapeamento ali, as 10 principais etapas do mapeamento, pra conseguir mapear direitinho a prova, porque como é uma coisa muito importante, não faria sentido eu chegar pra você aqui e só dar uma pincelada do mapeamento, entende? Então vai ter realmente detalhado isso pra que você consiga colocar nos seus estudos, tá? Então se você quer aprender a fazer mapeamento e não se inscreveu no intensivão, se inscreva. E se você quer aprender mapeamento e se inscreveu no intensivão, coloca um alarme no seu celular, pra você não esquecer, pelo amor de Deus. Porque assim, se você perder essa oportunidade, eu não faço ideia de quando vai ter intensivão de novo, não faço ideia se vai ter maratona, porque nas maratonas normalmente eu também ensino, não faço ideia real mesmo de quando que vai ter de novo. Quem participou, ou melhor, quem perdeu o anterior sabe que assim, não é do dia pra noite que eu decido, vamos fazer o intensivão. É uma semana intensiva de conteúdo, minha equipe praticamente para. A gente fica focado 100% no intensivão e obviamente em dar atenção aos alunos da ETEC Power e do workout, mas assim, a gente tem mais um monte de tarefas de bastidores que vocês não sabem. E elas ficam todas paradas durante o intensivão. Então não vai ter outro intensivão colado com esse. Então não percam o intensivão, por favor. Segundo questionamento que pode surgir. Lívia, mas dá trabalho fazer mapeamento. E eu sei que dá trabalho. Como que eu sei?
que eu faço mapeamento, né? Poxa, pelo menos a cada semestre eu refaço mapeamento. Mas assim, é um trabalho que vale muito a pena. Quando eu usei mapeamento pra passar na ETEC, valeu a pena. Quando eu usei pra passar em outros vestibulares, porque eu adaptei meu próprio mapeamento pra usar pra outras provas também, valeu a pena. Então, é um trabalho que vale a pena pelos resultados que você vai ter, pelo tempo que você economiza, porque você vai economizar tempo de estudo, por eliminar todo aquele trabalho de ter que estudar, às vezes, 700 assuntos, porque sim, quando o vestibulinho divulga lá uma lista de assuntos, são muitos assuntos. E aí o mapeamento já permite que você veja o que você pode eliminar daquela lista. Já elimina o trabalho de você ter que pegar ali conceitos que às vezes nem seriam úteis. Então, vale muito a pena mesmo fazer o mapeamento, mesmo dando trabalho, tá? Só que assim, né, você não pode cometer alguns deslizes aí. Inclusive, eu avisei nos stories que eu ia falar de alguns erros que as pessoas cometem. E o primeiro erro, gente, é fazer de qualquer jeito. Tudo que a gente faz de qualquer jeito dá errado. O resultado sai de qualquer jeito. Se você for fazer um desenho de qualquer jeito, coisa que eu faço porque eu não sei desenhar mesmo, porque eu nem ligo pro desenho que eu vou fazer, fica horrível. Agora, se você se dedica mesmo não sabendo desenhar, fica bonitinho. Quando eu me dedico, fica bonitinho. Então, você não pode fazer de qualquer jeito o seu mapeamento, porque senão você vai ter informações ali zoadas. Então não acha que você vai pegar uma tarde de sexta-feira, depois de jogar LOL, e você vai fazer um mapeamento, porque você não vai conseguir. Ou se conseguir, vai sair cagado. Desculpa a palavra, mas vai ficar cagado. A única palavra que eu tenho pra usar é essa. Não vai ficar bom o resultado, sabe? Então você não pode fazer de qualquer jeito o mapeamento. É o teu estudo que tá em jogo. Quando é o nosso estudo que tá em jogo, a gente não pode fazer uma coisa como se tivesse, sei lá, brincando de fazer um castelinho de areia, que se der errado tá tudo bem ali. Então, não faça de qualquer jeito, tá? Eu vou explicar pra você no intensivão como é que faz, e é essencial que você coloque todos os passos em prática, tá bom? Segundo erro, pegar só provas seguidas, né? Assim, o meu mapeamento, gente, ele é feito com mais de 20 provas, porque eu faço mapeamento profissionalmente, digamos assim. Pra criar checklist, é feito toda uma análise do meu mapeamento. Pra atualizar ali, às vezes, algumas aulas da ETEC Power, porque sempre tem atualizações, sempre coisas pra melhorar cada vez mais a plataforma. Até pro workout também, a gente fez toda uma reanálise, digamos assim, sabe? Do mapeamento. Então, como eu faço profissionalmente o mapeamento, eu analisei mais de 20 provas. O que eu recomendo para as pessoas que não vão fazer profissionalmente, que não vão ter paciência de fazer isso, porque eu sei que você não vai ter paciência de fazer isso, pega pelo menos 3 provas, mas não pega 3 provas seguidas. Então, 2019 primeiro semestre, 2019 segundo semestre, 2020 primeiro semestre. Não. Pega provas bem espaçadas, tá? Para que você consiga ter uma análise melhor. E o terceiro erro, né? Tem muita gente que foca só em um dos fatores do mapeamento. Então, eu vou lá e te explico. Você precisa focar no enunciado, você precisa ver as alternativas, tem que ver se tem pegadinha. Eu ensino no intensivão como ver isso, não se preocupa. Você precisa ver qual é o tipo de fonte que é usado, você precisa ver, por exemplo, se tem contexto, se não tem, um monte de coisa. A pessoa pensa, eu vou focar só em ver se tem contexto. Aí ela vai ter um mapeamento mais ou menos, né? Não vai ser 100%. Então não foca só em um dos fatores, tem vários fatores e você precisa entender todos eles. Pra quê? Pra que quando você for assistir a uma aula que não tá direcionada, você consiga direcionar com base nesses fatores, tá bom? Então não cometa esse erro também. E como tem o jeito errado, sempre tem o jeito certo. Essa é a minha frase típica. Sempre que eu falo algum erro, alguém pergunta, tá, mas qual é o certo? E é o seguinte, primeira coisa, reserva um tempo de qualidade pra fazer o mapeamento. Então, primeira coisa que você tem que fazer é essa. Não querer pegar 10 minutos pra mapear, que você não vai conseguir. Um tempo de qualidade ali, um tempo em que você não está fazendo outras 1000 coisas ao mesmo tempo, pra você ter foco no seu mapeamento, tá bom? Então, tenha um tempo de qualidade pra isso. Inclusive, uma coisa que faz com que muita gente não consiga fazer o mapeamento, com que muita gente tenha dificuldade ou cometa erros, é tentar fazer tudo com pressa. E não faça o mapeamento com pressa. Como eu falei, dedica um tempo de qualidade pra isso. E além disso, entenda que você não pode pular etapas do mapeamento, que tem alguns detalhes que você precisa seguir. E inclusive são alguns detalhes que às vezes você pensa, não, são coisas aleatórias. Mas não são, tá? São realmente parte de toda a estrutura do mapeamento. Então, não pule etapas, não pule alguns detalhes só porque eles parecem difíceis pra você ou porque eles parecem que vão fazer com que você gaste tempo, porque você vai ganhar tempo quando você faz o mapeamento direitinho, ao pé da letra, quando você segue a risca e realmente faz um mapeamento de qualidade, tá bom? E é o seguinte, se você gostou desse vídeo, agora eu tenho uma tarefa pra você, uma colher de chá por aqui, que vai ajudar você ainda mais. Pra já dar o primeiro passo, baixa pelo menos 3 provas anteriores do vestibulinho ETEC. Miriam, pra que eu vou fazer isso? Pro teu cérebro já criar familiaridade com a prova e assim você já perceber algumas características em relação a ela que vão te ajudar quando você for fazer o mapeamento propriamente dito, tá bom? Então pega 3 provas anteriores aí da prova pra você já começar a se familiarizar com o vestibulinho, familiarizar com a linguagem da prova, que inclusive é um detalhe que muitas vezes as pessoas deixam passar, mas que é muito importante. Isso já vai ajudar você a dar o primeiro passo, beleza? Então é isso. Clique em gostei nesse vídeo porque eu tenho certeza que ele ajudou você de alguma forma. Caso contrário, você não estaria aqui até agora. Se inscreve aqui no canal clicando no botãozinho de inscrever-se.
porque isso vai ajudar você aí a conquistar cada vez mais conteúdos, conhecimentos, informações, aprendizados mesmo pro teu estudo pra ETEC, tá? Você vai acelerar a tua chance de conquistar a aprovação consumindo os conteúdos deste canal aqui maravilhoso que é feito sob medida pra você que quer fazer o vestibulinho. E se quiser me acompanhar em tempo real, me segue lá no Instagram, que é Lilian Cruz Oficial com 2 L's no meio, que lá também tem muito conteúdo diferente do que tem aqui no canal, e isso é muito massa, porque a gente interage pelos stories. Eu sempre tiro dúvida nos stories lá do meu Instagram, então tem alguma dúvida? Corre no meu Instagram também, porque sempre tem caixinha de perguntas nos stories. Tem também quiz nos stories toda quinta-feira, tem muito post no feed, então vai lá pro Instagram também, que é um lugar que tem ainda mais conteúdo pra você aí que quer entrar na ETEC, tá? Super beijo, até o nosso próximo vídeo e tchau!